Assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos a segunda parte da conversa de Jesus com Nicodemos. Ele retoma falando de que nós devemos nascer do alto. Esse nascer do alto quer dizer também nascer de novo, que eu já falei sobre isso ontem. Ele diz que o vento sopra aonde ele quer, que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, mas que é possível ouvir o seu ruído. Isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus, que é esse vento que conduz o barco da nossa vida, da nossa vocação, da nossa missão, ou pelo menos que deve ser o vento que nos conduz para a direção que o Senhor deseja, que a gente não vê de onde ele vem, para onde ele vai, mas é possível ouvir a sua voz. Esse ruído é ouvir a voz do Espírito Santo. E todos nós podemos ouvir esta voz se nós silenciarmos o barulho que há em nós e ao nosso redor, para entrar em intimidade com Deus e assim ouvir o seu Espírito que nos fala, que nos orienta, que nos conduz. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito, eles não têm vontade própria. Jesus vai dizer tudo isso para Nicodemos e ele continua insistindo em querer saber como isso pode acontecer. Jesus dá uma curtida com a cara dele, né? Dizendo assim: Nossa, mas você é chefe dos judeus e você não sabe sobre isso. Jesus vai explicar: se você não consegue entender isso, como vai entender quando eu falar das coisas do alto? Jesus aqui censura a falta de conhecimento de Nicodemos, mas ao mesmo tempo ele forma Nicodemos. Porque em Nicodemos há o desejo de conhecer. Ainda que a nossa fé seja pequena, ainda que o nosso conhecimento seja limitado, se nós temos desejo de Deus, se nós ansiamos por conhecer a Deus e ter intimidade com Deus, o Espírito Santo nos ajuda nessa jornada. O Espírito Santo vai formar a nossa alma, vai nos formar para alcançarmos essa intimidade com Deus. Ainda que a fé de Nicodemos fosse pequena, mas ele já tinha o desejo de conhecer mais sobre Deus, de saber quem de fato era Jesus. E no último trecho da conversa de hoje com Nicodemos, Jesus vai lembrar o que aconteceu lá no deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito e o povo começou a murmurar contra Moisés, murmurar contra Deus, dizer que teria sido melhor permanecer lá no Egito, porque lá pelo menos eles tinham as cebolas, né? Estavam com saudades do sofrimento do Egito. E Deus envia serpentes para morder aquelas pessoas. Quando elas caem em si, elas recorrem a Moisés, pede que Moisés interceda por elas, para que o Senhor cesse com as serpentes e eles não morram mais. Moisés intercede e o Senhor manda que ele faça uma serpente de bronze, coloque sobre uma haste e todo aquele que olhar para essa serpente de bronze ficará curado se tiver sido mordido pela serpente e não morrerá. Se tiver sido mordido pelo pecado, não morrerá. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, somos curados das mordidas do pecado, da serpente do pecado, dos vícios, das maquinações, das maledicências, do egoísmo, da soberba, da presunção, da prepotência, de tudo aquilo que há de ruim em nós. Quando nós fitamos a cruz de Cristo, quando olhamos para ela, nós obtemos a nossa cura. Então Jesus diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem, tenham a vida eterna. A cruz de Cristo, meus irmãos, ela é fonte de cura para nós. Ela cura o nosso coração das ingratidões, da murmuração,
de todo cansaço, de todo pecado. Ela cura o nosso coração do nosso vazio existencial. Se queremos ser curados, precisamos olhar para aquele que foi elevado na cruz, transpassado pela lança, teve o seu peito aberto, de onde jorra a água da purificação e o sangue que nos dá a vida nova. Então, Jesus dá esse ensinamento para Nicodemos, na tentativa de que agora Nicodemos entenda, porque ele diz que se Nicodemos não entende quando ele fala das coisas da terra, como vai entender das coisas do alto? Então, que nós peçamos ao Espírito Santo de Deus para que nos abra a inteligência, para que a gente compreenda as verdades do Evangelho, os ensinamentos de Jesus.